Bom, como visto no início do semestre, um pêndulo é um sistema mecânico em que um corpo de formato insignificante e massa concentrada é pendurado a um fio ou alguma ligação inextensível e de massa desprezível, e a gente pode calcular ele através dessa equação. Percebe-se na equação que o tempo do período, que é o tempo que ele leva para completar um harmônico, ele depende do comprimento do fio. Então, se eu aumentar o comprimento do fio, o tempo do período aumenta. E se eu diminuir o período do fio, o período diminui. Agora, você percebe também que não tem nenhuma informação sobre a massa do objeto. Ou seja, eu posso simplesmente aumentar a massa, que em teoria não vai aumentar o tempo do período, nem diminuir. Só se eu aumentar o tamanho da corda ou se eu diminuir. Agora, se eu pegasse, por exemplo, um cabide e balançasse, ele ainda continuaria sendo um pêndulo simples? A resposta é clara e é não. Como ele não tem um formato insignificante e a massa dele está sendo distribuída, a gente vai chamar ele de pêndulo composto. Para calcular a frequência e o período de um pêndulo composto, eu vou usar como exemplo esse objeto aqui que eu cortei na madeira. Bom, se eu balançar, posso ver que ele tem um período e que ele completa um harmônico. E para achar essa equação, a gente vai levar dois pontos em consideração. Primeiro é esse ponto fixo, em que ele é balançado. E segundo é esse ponto aqui, que vai ser o centro de massa. Pode perceber que esse centro de massa ele fica equilibrado quando eu apoio ele nesse ponto. E a distância entre esses dois eu vou chamar de d. Agora, para calcular ele, primeiro eu vou usar uma fórmula de torque, torque mecânico. O torque é uma fórmula bem simples, que é a força aplicada vezes a distância em que a força é aplicada. Ou seja, nesse caso, se eu soltasse ela, a força seria aplicada para baixo nessa distância d. Agora, o único detalhe dessa equação é que a força deve ser perpendicular à distância, ou a distância deve ser perpendicular à força. Para a nossa força ser perpendicular à distância vai ser muito difícil, porque a gente precisa trabalhar com ângulos baixos, já que em algum momento ele vai chegar em ângulos baixos. Então, o que a gente vai fazer é fazer com que a distância seja perpendicular à força. E como é que a gente faz isso? Primeiro, temos que imaginar os eixos x e y. E em seguida, a gente vai traçar uma linha imaginária no eixo y, que a gente vai chamar de dx, que é a distância que a gente vai aplicar a força a distância do centro de massa entre o eixo y, que a gente tem em mente. Para achar esse dx, basta perceber que aqui a gente forma um triângulo retângulo perfeito. E como a gente tem o ângulo, a gente pode medir, tirar o ângulo dessa inclinação, a gente pode usar a lei do seno. Lembrando que eu disse que o ângulo é baixo, ou seja, se ele for menor ou igual a 5 graus, a gente pode simplificar mais ainda a equação. Porque o seno de θ vai ser muito próximo, realmente muito próximo do valor do próprio θ em radianos. Então a gente pode cortar. E pela lei do seno, o nosso θ vai ser o cateto oposto, que vai ser o dx, vezes a hipotenusa, sobre a hipotenusa, que vai ser esse d aqui. Reformulando, a gente sabe que o dx, que é a nossa distância que a gente quer, a gente tem que o nosso dx vai ser essa distância vezes o ângulo. Voltando para a nossa fórmula, a distância ainda tem. Agora a força. Bom, a única força que atua sobre esse objeto quando eu solto ela é a gravidade. Ou seja, vai ser a massa vezes a própria gravidade. Assim a gente tem a função do torque quando ele é proporcional. A gente também pode considerar essa distância aqui o arco de uma parábola, não é? Ele se mexe assim como o arco de uma parábola. Ou seja, a gente pode calcular ele como um setor circular. Assim a gente calcula o torque em rotação dele. O torque de rotação dele. A distância para a gente achar vai ser fácil, a gente só faz uma regrinha de 3. A gente sabe que ao dar uma volta completa, a distância percorrida vai ser 2πr. E a gente sabe que o ângulo, que quando ele dá uma volta completa, é 2π. Agora, para calcular a nossa distância d, a gente vai ter que andar o ângulo θ, que vai ser achado. Fazendo uma regrinha de 3 e cortando os 2π, a gente vai ter que o d vai ser r vezes o θ. Jogando para a fórmula do torque, a gente já tem a distância. Agora a gente precisa da força. Como é um torque de rotação, a gente não pode simplesmente usar a gravidade. Agora, como é rotação, a gente vai usar a força centrípeta a nosso favor. Relembrando, a fórmula da força centrípeta vai ser a velocidade linear vezes o raio. Como a velocidade linear a gente não consegue achar aqui, a gente vai usar a relaçãozinha entre a velocidade angular e a velocidade linear, que é v vezes ômega, que vai ser a nossa velocidade angular, vezes o L. Substituindo na fórmula e cortando o r² pelo r que está embaixo,
a gente tem que a força nossa vai ser o ômega ao quadrado vezes o R. Jogando a nossa fórmula de torque, a gente conseguiu achar o torque de rotação, que vai ser m vezes r ao quadrado vezes o ômega ao quadrado, que é a nossa velocidade angular, vezes o θ. Aí a gente tem um truquezinho que a gente já conhece o mr ao quadrado, que como a gente já sabe, é o momento de inércia. Então a gente pode simplificar mais ainda a equação e pode transformar a nossa força de torque, o nosso torque de rotação, em ômega ao quadrado θ. E esse vai ser a nossa equação de torque. Agora, como a gente já tem duas equações de torque que calculam a mesma medida, a gente pode simplesmente igualá-las. Então a gente vai ter, na parte de torque mecânico calculado anteriormente, a massa vezes a gravidade vezes a distância vezes o θ, que é o ângulo que a gente achou, que é igual a o momento de inércia vezes o ômega ao quadrado, que representa a nossa velocidade angular, não esquecendo disso, vezes o θ. E reorganizando, a gente tem a primeira fórmula que a gente tem, que é a velocidade angular, que vai ser a ômega é igual a raiz quadrada da massa vezes a gravidade vezes a distância sobre o momento de inércia. A partir disso, a gente tem algumas relaçõezinhas para achar a frequência e o período. Bom, primeiro a frequência, a gente sabe que a frequência vai ser 1 sobre 2π vezes a velocidade angular. Substituindo a velocidade angular pela fórmula, a gente vai ter que a frequência vai ser 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada de mgd sobre i. E para achar o período, basta saber que é o inverso dessa equação. Ou seja, o período vai ser 2π vezes a raiz quadrada de i sobre mgd. Bom, então é isso. Essas são as três equações principais para a gente achar. Percebe-se então que nessa forma a massa realmente interessa, não é como o pêndulo simples, é muito mais complexo do que isso. E bom, agora para o nosso relatório, ele pedia que fizéssemos, em vez de um objeto estranho igual esse, ele pediu que a gente fizesse um aro, uma bola, perfeito. Eu fiz de arame e depois ele pedia para a gente calcular o período e a frequência e pede para preenchermos o período e a frequência. Após isso, ele pede para calcular a gravidade. Bom, com todas essas equações, ou até antes de calcular, a gente consegue com a velocidade angular calcular bem facilmente. A minha que eu achei foi 9,5 metros por segundo ao quadrado, que foi a aceleração gravitacional achada. Eu acho que ela só não chegou mais perto do real, 9,8, alguma coisa, porque o círculo não era perfeito, né? Não era uma esfera perfeita, não consegui fazer. E também ele tinha muito atrito entre o círculo e o ponto fixo que eu mexia. Então isso pode ter desacelerado um pouco, alguma coisa assim. Mas realmente isso prova que a teoria é muito próxima da prática, o que comprova a nossa equação. Bom, então é isso. Obrigado pela atenção. Tchau.